Nós estamos aqui numa missão, inaugurando uma nova vertente, digamos assim, né? Mas uma tão inspiradora quanto antes, mas a gente pretende, nesse dia de hoje e daqui por frente, falar um pouco sobre as histórias de Abdu'l-Bahá, né? Sobre um pouco da vida dele. Tem muitas coisas muito inspiradoras da vida dele, tem muitas coisas interessantes, algumas, inclusive, muito alegres, muito risonhas, muito divertidas, mas todas elas muito inspiradoras, porque a vida dele realmente foi uma vida de serviço, né? de amor e de devoção à humanidade, né? Bem no sentido do encontro daquilo que o pai dele trouxe para nós, para a humanidade dele, que é o princípio da unidade do mundo inteiro, né? Então, a gente vai tentar trazer agora, hoje, uma história que eu coletei de um livro chamado, muitas pessoas já conhecem, chamado Portais para a Liberdade. Só se eu tirando o fundo aqui para aparecer. Espera aí, que eu vou ter que tirar o fundo aqui para aparecer a capa do livro. Na verdade, essa minha versão é mais antiga, ele tem uma capa mais nova, mas esse livro chama-se Portais para a Liberdade, né? Que é de um escritor chamado Howard Kolb Ives, que eu vou contar a história dele. É um norte-americano, nascido em Nova York, que acompanhou a viagem de Abdu'l-Bahá em 1912 aos Estados Unidos. E ele fez um livro sobre essa história, né? Sobre como foi essa visita, as impressões dele sobre essa visita de Abdu'l-Bahá. E é muito interessante, e eu vou começar pedindo permissão para vocês para projetar que ele abre o livro com uma passagem de Bahá'u'lláh, uma descrição que, inclusive, não consegui identificar onde e quando essa passagem apareceu, não tem referência. Ela talvez seja de algum texto em inglês, porque o livro original é em inglês e que não tem em português. Eu tentei procurar em português, não achei. Mas que é muito bela, que eu queria até que a gente lesse e começasse para refletir sobre o que nós vamos falar depois, né? Então, deixa eu tentar aqui compartilhar, que é esta passagem aqui, que eu vou pedir para que alguém possa ler para mim. Alguém gostaria de ler essa passagem para mim? Posso ler. Peço a ti, ó dominador da existência e rei da criação, que transformes em ouro o metal da vida, por meio do elixir de tua revelação e sabedoria. Revela, então, aos homens, através de um livro completo, aquilo que os tornará ricos através de tuas riquezas. Bahá'u'lláh. É um texto muito forte, né? Ele traz um apelo muito forte, porque transformar em ouro o metal da vida já me chamou muita atenção, né? A vida é dura, né? A gente transformar em ouro por meio da revelação, né, dos manifestantes de Deus, né? Aquilo que pode transformar todos os homens através das riquezas espirituais. Isso realmente é uma dádiva muito grande, que tem a ver com a experiência dele, acompanhando Abdu'l-Bahá. Ele começa falando o seguinte na introdução: que mistério fundamental da vida humana é esse, que dá aos eventos e às pessoas o poder de mutação, de transformação? Se alguém jamais tivesse visto uma semente ou conhecido sua vida latente, quão difícil seria acreditar que apenas a umidade da terra, o calor do sol, as chuvas
e o cuidado do jardineiro fossem necessários para ocasionar a sua miraculosa transformação na forma desenvolvida, na beleza nascente, na inebriante fragrância da rosa. Então, ele começa a falar desse mistério da transformação, daquilo que aparentemente não existe, que se transforma numa coisa tão bela quanto a fragrância da rosa, né? E continua. Ou quem pode compreender a razão pelo qual frequentemente o curso do comportamento é alterado pela oportunidade da leitura de um livro, pela presença de um amigo, pelo encontro de um estranho, afetando profundamente nossa atitude diante da vida, e não raras vezes atingindo tão intimamente as raízes do ser e os impulsos da ação, que jamais a existência é exatamente a mesma. Então, ele descreve a perplexidade de uma coisa que eu vou contar agora. Quem é essa pessoa? Né? Quais são as circunstâncias que fez com que ele tivesse essa indagação profunda? Esse senhor, né, Howard Scobie, ele era um homem, ele se descreve assim, inclusive. Para mim, um homem de meia idade, clérigo unitarista, ele era um pastor de uma igreja cristã chamada unitarista, eu não conheço exatamente, é uma das ramificações das igrejas cristãs, principalmente norte-americanas, né? Então, ele diz clérigo unitarista, estudioso desde a juventude das religiões e das filosofias, que teve uma experiência de um caráter perturbador, algo cataclísmico. Porque esse homem, ele, né, devia ser assim, capaz, ele não, porque esse homem que ele encontrou devia ser assim, capaz de abalar todas as minhas preconcebidas noções e concepções de valores com a sua simples presença. Seria porque ele parecia arrancar do íntimo do ser dele mesmo uma atmosfera de amor e compreensão, tal qual eu nunca sonhara? Seria a ressonância de sua voz melodiosa que cativava o coração? Seria a aura de felicidade que sempre o envolvia, atingida às vezes por certa melancolia, mas que insinuava o suporte do peso de todo o pecado e infortúnio do mundo? Seriam a majestade e a humildade entrelaçadas em todos os seus atos e palavras, as quais eram, talvez, as suas características mais evidentes? Pode alguém responder a tais perguntas? Os que viram e ouviram Abdu'l-Bahá durante aqueles meses memoráveis dividirão comigo esse senso de inadequabilidade de palavras para comunicar o que é incomunicável. Então, ele começa a descrever a experiência dele, em 1912, que ele ouviu falar que ia ter uma palestra nos Estados Unidos, ia ter um local, de Abdu'l-Bahá, essa pessoa que ia falar de alguns assuntos, né? E nessa época, Abdu'l-Bahá estava com 68 anos de idade, né? Tinha passado 12 anos no exílio e mais 40 anos, mas, na verdade, mais 52 anos preso junto com o pai, né? Lá em Adrianópolis, no exílio, e depois em Acre, etc., lá no Oriente Médio, né? E ele tinha sido libertado e estava fazendo uma viagem para divulgar os ensinamentos de Baha'u'lláh nos Estados Unidos. Então, esse livro descreve várias passagens de coisas que chamaram a atenção dele e que ele resolveu divulgar. Aí eu selecionei alguma parte dele para vocês, porque tem uma parte muito interessante, jocosa, que eu não vou ler hoje, mas que é interessante, talvez alguns de vocês, Git com certeza tem certeza, onde Abdu'l-Bahá fala sobre a vaca. É muito interessante. Mas eu não vou contar essa, eu vou deixar para outra parte, porque ele faz uma comparação existencial entre o homem e a vaca. E é muito interessante, porque a gente ri muito como ele é perspicaz, como ele consegue fazer ligações muito fortes entre as coisas, né? Na verdade, eu vou falar sobre um tema um pouco mais
profundo hoje é quando ele fala em um dos trechos sobre o sacrifício, sobre o mistério do sacrifício. É um tema, no mínimo, vamos dizer, inusitado. Se a gente não olhar para o mundo de hoje, onde tudo, pelo contrário, em vez de sacrifício, tudo é prazer, tudo é felicidade, tudo é alegria, tudo, né? É extremamente ao contrário disso. Mas, mesmo nas concepções, vamos dizer, algumas concepções das religiões como um todo, ao longo do contínuo das religiões, o sacrifício é sempre um ponto um pouco difícil de se explicar ao longo da nossa vida pessoal. Porque quando você fala de um sacrifício de um manifestante, de Jesus Cristo, ou de qualquer um deles, todos eles sofreram muito, né? Buda, Bahá'u'lláh, o Muhammad, todos eles sofreram, mas quando se fala deste sacrifício deles, né, nós estamos falando um pouco do sacrifício de cada um de nós. Né? E aí é que a barra pesa, né? Porque falar do sacrifício dessas pessoas maravilhosas, de uma certa maneira, a gente é fácil, mas falar sobre o nosso sacrifício é extremamente sofisticado e complicado. De que forma a gente entende esse sacrifício? Né? Então, eu vou ler essa passagem aqui, que eu peço a vocês, inclusive, se quiserem me interromper algum minuto, a gente pode falar. Nós estamos aqui... mas são 2 páginas, o nosso tempo vai dar bem. Ele está descrevendo algumas coisas no hotel que estava lá e ele continua. 6 dias mais tarde, eu participei de uma reunião em que Abdu'l-Bahá falou sobre o mistério do sacrifício. Sempre, desta ocasião, desde o primeiro contato com os ensinamentos bahais, este aspecto, inexplicavelmente, havia despertado meu interesse. Assim como evidenciado por minhas perguntas ao mestre, nas primeiras etapas desse interesse na renúncia, naquilo que ele chama de renúncia. Por que isso deveria ser assim? Nem agora eu posso determinar. Pois para a maioria daqueles que rodeavam Abdu'l-Bahá, naquele tempo, a ênfase pareceria residir no júbilo e na felicidade que acompanhavam o novo nascimento. Mas, para mim, esses paroxismos do parto, ele estava avaliando a fé Bahá'í, né? De um parto, de uma ideia que estava nascendo dentro dele, né? Parecia, esse paroxismo do parto eram demais evidentes, demais angustiantes, demais exigentes para não serem notados. O corte do cordão umbilical que me ligava à matriz desse mundo exigia tão concentrada atenção que sobrava pouco tempo e me era dada pouca oportunidade para qualquer real apreciação do mundo ao qual eu estava sendo introduzido. Talvez meu interesse intenso pelo assunto da abnegação estivesse fundamentado na clara compreensão, desde muito tempo adquirida, que o egoísmo, o egotismo, o orgulho nas próprias habilidades, por mais limitadas que fossem, os padrões pessoais de valores, eram os grandes obstáculos, tanto para o progresso espiritual como para o material e para a paz. Sem dúvida alguma, aqueles ao meu redor, tanto quanto eu, para não falar do espírito fundamental que motivava os estadistas, os comerciantes, os tribunos, e aos costumes que prevaleciam na sociedade, estavam todos obcecados por essa psicologia egoísta, animalesca. Os teólogos pareciam estar igualmente sob seu domínio. Sua ênfase estava, de fato, no sacrifício, mas no sacrifício de outrem, o que parecia ser uma solução absolutamente fácil demais. Para não falar da sua desonestidade inerente de uma completa irracionalidade. É sempre assim, né? A gente pensa no sacrifício que o outro vai fazer, nunca o meu, né? É assim com os manifestantes de Deus. Poxa, Bahá'u'lláh, Cristo sofreu tanto, Bahá'u'lláh sofreu tanto, o Babi foi fuzilado, o outro foi martirizado. Poxa, realmente, eram pessoas especiais. Mas e o meu sacrifício? Esse
Eu não gosto muito de pensar nele, não, né? E ele fala que isso não é só a gente, não. Todo mundo, de uma maneira geral, é assim, né? Agora, e no entanto, o fato de ser o sacrifício um princípio que baseia toda a vida é evidente a qualquer observador que pondere. A relação entre o alimento e quem se alimenta é somente considerada sob o ponto de vista daquele que se alimenta. Mas se o alimento pudesse ser consultado, seguramente sua atitude seria bem outra. Né? O alimento sendo consultado sobre ser objeto da alimentação. Né? Ele dizendo, peraí, não me coma, né? Não me destrua. Então, ele coloca isso bem claro sobre esse aspecto. Né? Existem duas possibilidades para uma norma de julgamento. Poderia ser o ressentimento pela perda desse alimento, que pode ser um animal, né? Pela perda da sua condição de animal ou vegetal, ou poderia ser a exultação por sua transferência de condição da matéria do animal e vegetal para a condição do organismo humano. E a possibilidade que lhe é oferecida de se tornar uma parte vital do músculo, do nervo e do cérebro do homem. Veja só como é interessante uma vertente das duas vertentes do sacrifício, né? De quem usa o sacrifício, quer dizer, eu como ser humano, ele está usando esse exemplo, vou me alimentar de um animal ou de um vegetal que vai ser sacrificado. Né? O vegetal, se consultado, ele pode dizer, não, eu não quero ser consumido, né? Não quero fazer o sacrifício. Mas existe uma outra vertente. Aquele que é consumido, aquele que é destruído dentro deste processo de autossacrifício, de abnegação, ele tem a vertente de que ele passa a pertencer à sua cadeia superior. Como ele mostra aqui, de repente o vegetal, o animal, passa a fazer parte do músculo, do nervo, da proteína que está dentro do ser humano. Ele sobra uma cadeia alimentar superior a que ele se encontra. Ele passa a fazer parte de uma nova geração de energia que está sendo, qualidade de energia que está sendo produzida. E essa relação é extremamente fundamental para que a gente entenda o sacrifício na nossa vida, e ele continua, né? E o que isso representa em relação à nossa vida espiritual. Né? Qual é o sacrifício que os manifestantes de Deus fizeram em relação à cadeia da qual eles passaram a fazer parte, mas que já faziam, de alguma maneira, né? Que era a cadeia bem superior à do nível humano, né? De um nível especial, né? É um nível bastante elevado. Então, essa comparação me chamou muita atenção, porque ela é uma vertente que eu nunca tinha pensado desta maneira. Né? O sacrifício como parte de você, na verdade, se elevar, né? Realmente passar para um patamar superior. E aí ele diz que observamos o mundo da natureza e o vemos como um campo de batalha entre o fraco e o forte. Mas é igualmente possível visualizá-lo como um campo de sacrifício, onde as formas de vida mais fracas ou mais fortes venham a transformar-se em formas mais altas e mais vigorosas através do seu auto-sacrifício. Assim, quando Abdu'l-Bahá iniciou o seu discurso com essas palavras, aspas, essa noite desejo falar-vos a respeito do mistério do sacrifício. Fixou-se na minha mais profunda atenção. Depois de observar que a explicação geralmente aceita do sacrifício de Cristo é pura superstição, pois não é condizente nem com o senso comum, nem com a razão, ele prosseguiu explicando o verdadeiro significado da palavra, dividindo em 4 títulos. Né? Primeiro, quer dizer, a interpretação do sacrifício de todos os manifestantes era feita de uma maneira muito simplista, e ele tenta dar 4 pontos para que a gente reflita. Primeiro ponto, que o sacrifício de Cristo consistiu na abdicação voluntária de tudo que esse mundo tem a oferecer, inclusive a própria vida, a fim de que ele conduzisse os homens ao caminho da verdadeira vida. Essa é uma coisa que a gente normalmente ouve, em primeira instância, esse tipo de observação. Né?
um significado mais aparente. Agora, existe um segundo significado que está na verdadeira explicação das palavras de Cristo, que afirma que aquele que comer o meu corpo viverá eternamente. Essa é uma frase que está presente, inclusive, na liturgia católica, do alimento do corpo de Cristo, né? Porque ele diz que não há dúvida de que o corpo físico de Cristo, claro que nasceu de Maria, mas ele é oriundo da realidade de Cristo. As perfeições de Cristo vieram do céu. Então, tem sentido de que aquele que se alimenta do corpo de Cristo, não o corpo físico, mas que pertença a uma cadeia superior àquele que é uma cadeia divina. Consequentemente, ele quis dizer que se alguém participasse das perfeições e sacrificasse as perfeições do mundo material pelas perfeições divinas, ele entraria no mundo celestial, onde o próprio Cristo vive, e necessariamente escaparia das limitações do mundo mortal. Mas existe um terceiro significado. Uma semente se sacrifica à árvore da qual ela nascerá. Externamente, a semente se perde, mas essa mesma semente que é sacrificada incorpora-se à árvore, nos seus ramos, flores e frutos. Se a identidade dessa semente não tivesse sido sacrificada à árvore, não haveriam aparecido os ramos, as flores e os frutos que vão brotar dela, né? Então, ele coloca isso de uma forma muito, muito positiva da versão do sacrifício como uma fonte de nascimento de uma forma superior e mais perfeita de energia, de atributos especiais, né? Então, é um pouco... Ele continua aqui, eu dei uma abreviada, porque ele vai caminhar sobre outros exemplos e tal, mas essa versão sobre a questão do sacrifício e como é que isso é aplicável a nós é muito importante, porque às vezes a gente pensa só nas formas extremas de sacrifício e não pensa nessa vertente de como a gente se eleva através do sacrifício, como ele é necessário, inclusive, para que a gente possa fazer um determinado aumento na nossa capacidade espiritual. É isso que eu queria trazer um pouco para vocês hoje, né, que faz parte um pedacinho dessa parte de Abdu'l-Bahá, que impressionou muito esse senhor que fez esse livro. Então, eu queria agradecer a vocês a oportunidade de estarmos juntos aqui. Obrigada, Luiz. Esse é um dos meus livros preferidos. Quem não leu, precisa ler, para sentir realmente a presença de Abdu'l-Bahá, porque ele fala também com muito amor e as coisas que ele vai aprendendo com Abdu'l-Bahá e a transformação que ele mesmo vai ter com esses dias que ele fica na presença de Abdu'l-Bahá, realmente é maravilhoso. É uma caminhada, uma viagem realmente muito gostosa. Quem não leu precisa ler, com certeza. É uma história de um buscador, então é muito interessante porque a gente se identifica com ele, com as nossas buscas, com as nossas dúvidas, com as nossas certezas, que às vezes não são tão certezas assim. Realmente é extremamente rico, é um livro muito rico. É verdade. Eu achei interessante, Luiz, dos 3 tópicos do sacrifício, né? E o do último, que é da árvore, que você falou do exemplo, me fez lembrar que sacrifício eu já ouvi falar, que é o ofício sacro, um ofício que é sagrado. E quando a gente faz esse ofício sagrado, a gente está se beneficiando e trazendo benefício para o seu crescimento. Então, não é sacrifício a palavra exata, ele é uma bênção. Exatamente. O sacrifício, se a gente levar nessa intenção de levar para a intenção de uma bênção. Só que a gente leva mais para a dor, para o sofrimento, e não para a bênção. E você lembrou muito bem, porque ofício não é dor. Sacrifício, não. Ofício é trabalho. É trabalho. O trabalho pode ser feito, inclusive, com prazer. É um trabalho sagrado, é um trabalho de elevação espiritual. É verdade.
Obrigada, Luiz. Obrigado a você. Muito bom mesmo. Maravilhoso. Obrigado, queridos. Essa ideia de ser incorporado, né, por uma cadeia superior, nossa. Muito interessante, né? Eu também. E aí você fazer parte, né? Fazer parte. Fazer parte. E é verdade, olha, gente, qualquer coisa que a gente queira fazer, mesmo não precisa nem pensar no lado espiritual e religioso, mesmo na vida, vamos dizer, física ou material nossa, depende do sacrifício. A pessoa que, por exemplo, quer ficar bonita, quer emagrecer, tem que fazer sacrifício de fazer uma dieta. Né? A pessoa quer ficar mais rico, ter mais possibilidade financeira, vai ter que trabalhar mais, vai ter que estudar mais, entende? Então, sempre... mas agora, nessa coisa, você dá uma coisa menor e recebe o resultado, é muito mais recompensa, é muito mais rico do que você deu. Você sempre sai ganhando. Esse que é o interessante. Isso mesmo. A gente está acostumado a olhar como uma forma negativa, né? Existe às vezes até aquela, mas você vai se sacrificar por isso, né? Como sendo realmente uma coisa ruim, né? E essa compreensão que você trouxe, para mim, nossa, extremamente inédita, né? De você que sacrificar para crescer, para enriquecer, para conseguir mais, para transformar como a semente, isso já era um espaço que eu havia visitado. Mas esse participar, ser incorporado, fazer a parte de algo superior, mais elevado, da maneira como foi explicado, nossa, para mim foi assim, uau! É sensacional. Abdu'l-Bahá, os exemplos que ele dá, eles são coisas simplesmente que deixam a gente extasiado realmente com essa possibilidade da gente verificar o que é realmente a nossa parca experiência material, né? Ele realmente é... De uma forma simples, né? Simples, muito Isso simples. é que é encantador, porque a gente fala assim, como que eu nunca pensei por esse ângulo, né? E aí a gente fica totalmente encantado, né, com essa maneira de ensino de Abdu'l-Bahá. Tem outras partes sobre o ensino que ele fala que são maravilhosas, falando como é que esse homem ensina. Ele vai acompanhando e vai vivendo a vida de Abdu'l-Bahá e ele vai ficando perplexo. Então, e a gente também. Mas era isso, eu queria dizer para vocês. Dona Ieda, é bom ver a vaca. A vaca é outro dia, vai ficar para outro dia. Vaca, por enquanto, a vaca está no pasto, ela decidiu ir para o outro lado do pasto, porque ela tem livre-arbítrio, ela pode ir para lá. Tá bom, vou esperar o pasto. Tá certo. Dona Ieda, um abraço grande para a senhora, um beijo, bom vê-la aqui. Boa noite para todos, queridos. Acho que ela não ouviu o que foi com ela. Ouviu, mãe? O Luiz acabou de falar com você. Foi? Não vi, não. Mandei um beijo para a senhora, que é bom vê-la aqui. Eu sempre gosto muito de vê-la. Um beijo grande para a senhora. Muitíssimo obrigada. Uma beleza, viu, sua apresentação? Muito parabéns. Uma beleza. Querido. Um Muito beijo. bom. Gratidão a todos vocês. Uma boa noite. Até o nosso próximo encontro. Boa noite. Boa noite. Tchau.